O Pixel 10a vem equipado com o mesmo processador que o 9a, Tensor G4, com 8 GB de RAM e 128 ou 256 GB de armazenamento. Mas existem aqui algumas diferenças entre os dois. Aqui no Pixel 9a, a saliência da câmera é quase não existente, mas ela está lá, enquanto que no Pixel 10a não existe, é negativa, ou seja, é mais profunda que o nível da traseira do telemóvel. Eu pessoalmente adoro a saliência da câmera do Google Pixel 10 Pro. É simplesmente brutal. No entanto, para quem quer uma coisa mais discreta, o 9A já tinha a saliência pequena, agora, deixou de existir. E se por acaso tens uma impressora e não sabes onde comprar os melhores tinteiros ou os melhores preços, forprint.pt. Pronto, agora já sabes. O Pixel 9A saiu com Android 15, enquanto que o Pixel 10A sai com Android 16. No entanto, ambos têm 7 anos de atualizações. Não apenas em firmware, mas também os Pixel Drops e por aí fora. Portanto, é uma diferença que não faz assim tanta diferença com isso. A proteção do ecrã do Pixel 10a é mais elevada, agora tem Gorilla Glass 7i em vez do Gorilla Glass 3 do Pixel 9a. O brilho do ecrã no 10a vai até os 3000 nits, enquanto que no 9a 2700 nits de pico. O carregamento sem fios aumentou para 10 watts, no 9a tinhas até 7.5 watts wireless e agora tens 10 watts wireless. E os dois não têm o magnetismo que tu tens na linha 10, 10 Pro e 10 Pro XL, com muita pena minha, porque era uma das coisas que eu estava à espera que aparecesse no 10A, ainda não foi desta. E apesar de ter o mesmo hardware, o Pixel 10a tem algumas funcionalidades que permitem utilizar a inteligência artificial local sem ter de depender dos serviços da cloud. E esta é uma das curiosidades que eu tenho, que com o tempo será que vamos ter estas mesmas funcionalidades no 9A, porque a nível de hardware ele é capaz de fazer tudo aquilo que o 10A faz, a não ser que me esteja aqui a falhar alguma coisa. Em termos de fotografia e vídeo, câmara frontal do Google Pixel 9A e câmara frontal do Google Pixel 10A. E nós vamos ver se existem algumas diferenças, pelo menos notórias, que façam a nossa escolha pender, seja para o 9A, porque pode haver uma promoção qualquer maluca e que a gente fica assim com o pé atrás, ou então ir para o mais recente 10A. Câmara frontal, tu já sabes que a minha iluminação é tal e qual a iluminação que eu utilizo na minha câmara principal que está ali atrás, e neste momento vamos então alterar aqui umas coisitas só para a gente perceber se existe alguma diferença ou não. Eu vou apagar uma destas luzes, esta é a lateral, eu não consigo aqui assim de repente, para ser o mais sincero possível, notar diferenças entre um e outro. Vamos acender esta e vamos apagar esta e ver como é que ele se comporta em termos de sombreamento e por aí fora. Poderá haver aqui uma vantagem para o 9A neste momento, porque a luz aqui do lado direito está um bocadinho mais perto do que esta aqui do lado esquerdo, que é onde está o Pixel 10A. Mas tirando isso não consigo ver assim diferenças. Agora, com as duas desligadas, será que existe mais ruído de um lado ou do outro? Aqui mais uma vez parece-me estar muito parecido, sendo que o 10A parece que subiu mais o nível de ISOs, mas também me parece que tem um bocadinho mais de granulado, e o 9A não subiu tanto, e isso faz com que a imagem pareça, pelo menos aqui no ecrã, na gravação depois nós vamos ver, parece mais suave, mas também não me consegue ver tão bem. Por exemplo, aqui eu consigo ver os olhos no 10A e aqui não consigo ver tão bem. Portanto, está a ser um teste bem curioso, é a primeira vez que eu estou aqui a fazer contigo para tentarmos perceber se existem diferenças ou não. E agora, com a câmara principal do Google Pixel 9A, Google Pixel 10A, e tentamos perceber se aqui encontramos alguma diferença ou não. Aqui no meu ecrã torna-se um bocadinho mais difícil ver, porque estou a olhar para o monitor que eu tenho ali na minha câmara, mas vamos tentar perceber se eu consigo ver ou não. Se não conseguir, de certeza absoluta que tu me vais dizer aí desse lado. Vamos então apagar aqui a luz do centro, aliás, mentira, a luz dos lados, ficamos apenas com o centro, e agora ligar a dos lados e desligar o centro. Já sabes que esta aqui está sempre um bocadinho mais perto da minha cara, portanto é normal que aqui haja mais iluminação do que aqui deste lado. Agora vamos apagar esta, vamos ligar as lá do fundo para termos aqui contraluz. E aqui parece-me que consigo ver uma ligeira diferença no trabalho que um e o outro fazem, no entanto eu não consigo ver bem no ecrã, portanto tens que ser tu a me dizer. Vamos apagar esta e tentar perceber o trabalho que ele faz apenas com
contra-luz. Mais uma vez aqui parece-me haver uma ligeira diferençazinha. E agora vamos apagar esta e esta e ver como é que os dois se comportam, que eu acredito que seja semelhante, apesar de eu não conseguir ver nada do que está no ecrã, acredito que o comportamento seja muito, muito semelhante. E agora voltar a acender esta e eles ajustam-se praticamente, ou se não for mesmo, ao mesmo tempo, e agora esta e o mesmo comportamento. Portanto, espetacular. Eu acho que a escolha entre Pixel 9a e 10a vai depender muito de um fator, e esse fator é chamado preço. Tipo, não há uma escolha errada entre escolhermos o Pixel 9a ou o Pixel 10a, porque são máquinas espetaculares a um preço competitivo. E as diferenças são mínimas, são estas coisinhas que, ok, se tu me disseres, Roberto, epá, curto bué a cena da câmera e então quero o 10a por isso. Ou então quero o 9a porque está em promoção e a cena da câmera tipo, não me faz assim muita impressão. Ou então outra situação qualquer. Daí, na minha opinião, vai-se resumir à diferença de preço. Se tu encontrares um destes modelos em promoção com menos 50 ou 100 euros, eu acredito que esse será tipo a melhor escolha. Por outro lado, se eles estiverem exatamente ao mesmo preço na altura que tu vais comprar, então, na minha opinião, faz mais sentido, até por uma questão de valorização, comprar a versão mais recente, 10A, e tens estes miminhos extra que não tens no 9A. Espero que este vídeo te ajude a perceber quais são as diferenças, que são muito pequenas entre o 9A e o 10A. Se assim foi, não te esqueças de deixar aquele thumbs up algures por ali, que é muito agradecido aqui deste lado. O meu nome é Roberto Jorge e, como sempre, vemo-nos no próximo.